Consta que o governo Bolsonaro, para comprar o apoio para a aprovação da Contra-Reforma da Previdência, a PEC 06/2019, liberou 1 bilhão em emendas parlamentares. Segundo as denúncias, as liberações estão ocorrendo, inclusive, de forma ilegal e sem lastro financeiro para a sua realização, uma espécie de cheque sem fundo. A proposta de contra-reforma da Previdência só poderia mesmo ser aprovada com grossa corrupção. Por mais que tentem enganar a população, a destruição dos fundamentos atuais da Seguridade Social, o fim das contribuições patronais, a redução do valor das aposentadorias e pensões, o fim do pacto de solidariedade entre gerações, são de fato propostas muito impopulares e só poderiam mesmo ser aprovadas com compra de votos. Eu duvido que eu sentado na cadeira presidencial vai aparecer o senhor Renan Calheiros lá e falar: eu quero o Banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha acontecer. A forma de fazer política como foi feita até o momento. E toda a imprensa pergunta para mim: como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? As impressionantes denúncias que vêm sendo feitas pelo site The Intercept Brasil, na chamada Operação Vaza Jato, confirmam o que já se sabia desde 2014, mas é que agora são comprovadas pelas, entre aspas, confissões dos autores da Lava Jato, que aparecem nos materiais divulgados. No processo de construção do golpe no Brasil, a partir mais ou menos de 2013, foi fomentado no meio do povo o complexo de vira-latas e se depreciou de forma sistemática tudo o que poderia significar orgulho ou amor verdadeiro pelo Brasil. A campanha foi tão eficiente que idiotas chegaram a sair nas manifestações pró-impeachment vestidos com as cores ou enrolados na bandeira dos Estados Unidos. Aliás, até hoje isso acontece. Somente um processo sofisticado de guerra híbrida poderia possibilitar o apoio a uma operação antinacional como a Lava Jato, articulada para quebrar a Petrobras e seu entorno, o que desde 2015, mais ou menos, gerou bilhões de reais de prejuízos para a economia, provocando a demissão de milhões de trabalhadores, liquidando dezenas de projetos na área de energia, na indústria naval, na infraestrutura e na defesa. Setores da burguesia nacional tomaram o estado de assalto literalmente. Este é o pior tipo de corrupção, porque é consequência da captura, sem nenhum freio, do Estado pela elite do dinheiro, especialmente a elite financeira. O chamado dinheiro entre os blocos de interesse do golpe de 2016 é o mais poderoso por ter a capacidade de comprar todos os demais segmentos. Muitos reclamam dos recursos do Bolsa Família, que é uma fração diminuta do orçamento, direcionada para salvar quase 50 milhões de brasileiros da fome, mas acham normal esses mesmos esse tipo de medida que beneficia meia dúzia de magnatas, muitos deles que nem sabem onde é que fica o Brasil. Esse tipo de corrupção, que é a mais selvagem de todas, não indigna a maioria das pessoas, porque é naturalizada pela sociedade e pela grande mídia. O preço do golpe de Estado contra a democracia no Brasil, do ponto de vista da população, claro, é milhões de vezes mais alto do que o custo da corrupção, que foi a justificativa dos membros da Lava Jato para os graves crimes que cometeram e que agora estão se comprovando. Quanto valem, por exemplo, para os trabalhadores, todos os artigos que liquidaram com a Contra-Reforma Trabalhista aprovada em 2017? Quanto custa para o Brasil o fim da lei de partilha e a desmontagem da Petrobras, que eram os passaportes do Brasil para o desenvolvimento? Quanto custou a liquidação do setor de engenharia nacional, que concorria no mundo todo e que, destruído, abriu espaço para os capitais norte-americanos? Qual o custo de 7 milhões de empregos formais que foram incinerados desde o golpe, em decorrência da Lava Jato, uma operação montada pelos Estados Unidos? Quanto custou, em termos de soberania energética, a prisão do vice-almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, principal responsável pela conquista da independência na tecnologia do ciclo de combustível e que colocou o Brasil em destaque na matéria no mundo todo? Quanto custará ao Brasil o repasse ao chamado Império do Norte de petróleo, água, minerais e a base de Alcântara para a instalação de bases militares? Quanto custará a destruição da Previdência Social para os 100 milhões de brasileiros que dela dependem, com um único objetivo inconfessável de abrir mercados para os bancos privados? E quanto custou para o Brasil a fraude das eleições de 2019, agora cada vez mais comprovadas pelas denúncias do The Intercept
e que, somado ao conjunto de crimes que foram cometidos, significa um crime neoliberal hediondo.